dia. Thiago, obrigado pela tua participação, obrigado pela agradeço. parceria, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Queria que você, assim, eu acho que a marca 30 anos no Brasil dispensa apresentações, mas tem a parte da marca que as pessoas não veem. Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, se apresentando para o pessoal te conhecer, e depois um pouquinho da Kipling também, ou o contrário, se preferir. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom, a Kipling ela é uma marca internacional, belga, reconhecida no mercado. Ela já existe há 40 anos. O ano que vem ela completa 40 anos de história. No Brasil, há 30. Reconhecida como aquela do macaco. Então, quem conhece o macaquinho de pelúcia, o icônico macaco da marca, que traz aí a conexão emocional com seus consumidores. E hoje a gente está neste mercado, é reconhecida, obviamente, pelos seus produtos dentro do segmento de bolsas, mochilas e acessórios. Hoje eu estou à frente da operação de e-commerce, atuando fortemente nessa transição que a gente tem trabalhado no mercado, tentando trazer a conexão da marca junto aos seus consumidores e fortalecendo o nosso segmento a todo dia. Frente da operação nos últimos 6 anos, na gestão do e-commerce, nas operações omnichannel e CRM. Vocês estão ouvindo bem o Thiago, gente? Tá. Ah, que legal. O Thiago, por que macaco, cara? Eu fiquei curioso agora. Minhas filhas adoram as mochilas da Kipling, né? E o macaquinho pendurado é o jeito que eu reconheço a mochila ali, né? Tem história isso ou... Tem história. Agora, de fato, ela é uma história longa. Não vou lembrar na sua totalidade, mas existe uma história dele e ele que foi que permeou toda a marca. Maravilha. Bom, queria falar... o Thiago está ajudando a gente a trilhar esse caminho de colocar a inteligência artificial nas vendas do digital lá da Kipling, né? Mas antes da OmniChat, como é que funcionava o WhatsApp? Na verdade, a gente tinha o WhatsApp dentro da marca só com o vendedor em loja. Então, não existia uma venda feita por ela, assim, era uma coisa muito mais solta. Né? Então, existia ali Mas não era um direcionamento da marca? Não tinha direcionamento da marca. Compra celular para todos os vendedores? Nunca existiu. Existiu, sim, um WhatsApp para que o cliente ele encontrasse uma Kipling mais próxima dela, mas nunca para uma venda direta. Ah, entendi. Então, se eu entrasse no site, eu achava lá Você conseguia encontrar a loja mais próxima através do WhatsApp, mas não para efeito de compra. Beleza, entendi. E aí, pelo que eu entendi, vocês começaram a vender ali pré-Black Friday, né? A ideia foi começar a testar o chat commerce no período de Black Friday, que é um dos nossos períodos de grande sazonalidade dentro da marca, mas não sendo ainda o maior, mas justamente para poder testar como que ela performava dentro do ambiente digital e dentro do e-commerce propriamente dito. Então a gente começa ali com campanhas de recuperação de Pix e carrinho abandonado. Principalmente recuperação de carrinho abandonado e posteriormente recuperação de Pix. Legal. Recuperação de carrinho abandonado pelo WhatsApp e recuperação de Pix pelo WhatsApp não é uma coisa que a galera está super acostumada a fazer assim. Quer falar um pouquinho de como é que foi Não, nem um pouco. Na verdade, o que a gente fazia sempre uso era dentro das nossas jornadas mesmo de CRM, através de uma plataforma de CRM que temos internamente, em disparos de e-mail marketing e SMS. E-mail e SMS. Então, mas aí a grande diferença é que o e-mail e SMS não é uma conversa, né? É uma coisa fria. É só compra aí. É um disparo e a gente espera que tenha um retorno em cima disso. Quem faz recuperação de carrinho por e-mail aqui? Quem faz por WhatsApp? Olha, pau já. Estou feliz, cada ano que eu faço essa pergunta aumenta o número. E recuperação de Pix? Tem 3, muito legal. Então, gente, um exemplozinho de recuperação de Pix. Eu acho que o grande barato da recuperação é
conversar com a inteligência artificial, né? Quem faz recuperação de carrinho abandonado pelo WhatsApp com inteligência artificial? Ó, vocês são da mesma empresa, né? Então, uma empresa. Então, gente, por que não usar IA para recuperar carrinho? Por que não usar IA para recuperar Pix? E aí o Thiago trouxe para a gente aqui um exemplo de uma recuperação. Então, quer explicar como é que funciona, Thiago? Sim, deixa eu só ler aqui. Na verdade, o cliente, a gente tem essas campanhas segmentadas e o cliente, se ele abandona o seu carrinho, ou se ele deixa ali o carrinho abandonado no meio do pagamento dele, ele recebe, eu quero pagar por Pix, ele começa a transação, mas se ele para nesse momento da transação, em algum momento ali da jornada, ele é impactado via WhatsApp. Notei que você realizou seu pagamento, não concluiu, então a gente consegue fazer com que aqui ele consiga ter mais uma oportunidade. E a oportunidade aqui é porque você tem um gancho de incentivo. Então, hoje, nos meios de pagamento da Kipling, hoje o pagamento com Pix ainda dá para ele 5% de desconto. Então, talvez seja o gancho final ali e principal para que ele possa converter, e é o que vem acontecendo muito conosco. A gente teve aí um ROAS de 1000 vezes mais para toda a venda de recuperação de Pix. 1000 vezes de ROAS. Gente, 1000 vezes de ROAS é um investimento pífio, né? Significa que para cada R$1 que você gasta disparando uma mensagem de WhatsApp, você recupera R$1000 em Pix que poderia ter sido abandonado, né? Sem sombra de dúvidas. E carrinho, Thiago, você sabe o ROAS de recuperação de carrinho? De recuperação de carrinho hoje está em 28%. Essa conversão, né? De conversão. Mas o ROAS era 600... 630 vezes. 630... Assim, gente, é campanha super fundo de funil. Óbvio que não dá para comparar com um disparo de, por exemplo, você pega uma base inativa de clientes que não compram há 2 anos, você dispara o WhatsApp para essa base, você não vai ter 600 vezes de retorno. Mas o cara acabou de colocar produto no carrinho. O cara acabou de escolher Pix e não pagou o Pix. Tá quente aquilo ali, ele quer aquele produto. E vocês dão desconto, Thiago? Como é que funciona essa... Então, na verdade não. A Kipling, ela é uma marca premium, reconhecida no mercado, tradicionalmente. E ela não tem aqui no Brasil... Ela não é uma marca vista como uma marca promocional, até por conta do seu ticket médio. Então, a ideia, justamente com as vendas via WhatsApp, depois... falando das campanhas, depois entrando com isso, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é que o nosso cliente hoje, ele já nem espera por um desconto, porque ele já sabe que o produto ele tem a sua qualidade, ele tem o seu reconhecimento, a sua conexão emocional com a marca e tudo mais. Então ele compra pela marca, ele já compra pelo desejo pela marca. Mas só que a gente sabe que hoje o brasileiro ele sempre anseia por um incentivo. Lá dentro a gente não gosta de falar de descontos, mas a gente fala de incentivo. Então, quando se tem um incentivo, obviamente a conversão ela acontece de uma forma muito mais rápida. Então, a gente busca hoje, não sei se o termo correto, mas calibrar a nossa IA, que a gente vai falar um pouco mais para frente, em você não dizer de cara de que você vai ter um incentivo ali para fechar aquela venda, porque muitas das nossas vendas, inclusive hoje, diria que 60-40 através desse canal, ainda é uma venda totalmente full price, totalmente preço cheio. A gente só libera o incentivo quando o cliente consumidor ali conversando com o IS, ele pede. Se ele não pede, ele não recebe. Então se não chora, não mama, né? Se não chora, não mama. Mas essa é a vantagem da IA, né, gente? A galera que faz e-mail, ou você manda um cupom no e-mail, ou você não manda. A IA, você pode dizer para ela, ofereça cupom só se acontecer isso, isso e isso. Então você consegue trabalhar esse tipo de coisa e não detonar a margem da empresa em qualquer venda, né? Exatamente. Então... Eu acho que o pior, né, Thiago, é você acostumar o cliente de que se ele abandonar o carrinho ou não pagar o Pix, ele ganha um desconto, que é pior ainda, né? Sim, e quem é hoje cliente Kipling, ele já conhece até o calendário da marca. Eles sabem que a Kipling tem as suas sazonalidades e ela tem a sua sale, assim como a sua Black Friday. Então, muitos deles que já esperam por um desconto muito maior, aguardam as sales da Kipling, que acontecem
2 vezes ao ano, uma em cada semestre, e a própria Black Friday. Mas quem precisa e quem tem sempre o desejo de Kipling, aí compra em qualquer período. Show de bola. E aí, Thiago, saindo um pouquinho da Black Friday, entrou no período de volta às aulas, né? Quer contar um pouquinho desse período? Sim, exatamente. Na Kipling hoje, dentro das nossas maiores sazonalidades, a Kipling no Brasil ela foi conhecida pelo BTS, pelo Back to School, pelos produtos de volta às aulas, que hoje englobam mochilas, lancheiras e estojos. Então é muito desejado pelos Kipling lovers, que a gente chama, e é a nossa maior sazonalidade dentro do mercado brasileiro. Entanto, a Kipling Brasil, ela é a que mais distribui e vende produtos de back to school, de volta às aulas. Além de, obviamente, todas as outras categorias. Mas em janeiro é o nosso maior pico. Então, a importância de ter um chat commerce aí foi justamente isso. A gente tem um curto período de tempo ali, de demanda, mas que é uma demanda muito forte e que a gente pode, com certeza, ter uma escala muito maior de vendas de forma rentável e sustentável. Show. E aí eu imagino que é uma empresa global, né? Sim. Imagino que o WhatsApp não esteja no calendário dos belgas lá, falar de WhatsApp, né? Ainda não. Ainda é muito incêntrico ainda a IA, né? Tanto o WhatsApp quanto a IA dentro da Kipling. Até porque hoje é tudo muito novo, né? Muitos agentes, muitas LLMs, muitos testes sendo realizados. E a gente, por ser distribuidor licenciado oficial no Brasil, a gente, independente de termos essa licença, de podermos trabalhar livremente aqui, existem guidelines, né, que a gente tem que seguir. Então, que beira aí aprovações, que beira às vezes até reprovações. Então, é um ponto crítico e conseguir ter trazido, a partir de novembro até para cá, a oportunidade de trabalhar com o WhatsApp e com o IA foi um ponto positivo, que era uma trave para a marca. Mudança de cultura nunca é fácil, Totalmente. Né? Thiago, depois que você trabalhou essa mudança de cultura, que você mostrou os resultados ali de recuperação de carrinho, recuperação de Pix, vocês foram para venda ponta a ponta, né? Conta como é que foi essa exatamente. Essa depois que a gente viu que tivemos retorno e funcionou as campanhas de recuperação de Pix carrinho abandonado, falou, agora vamos trabalhar o IS e trazer a venda de ponta a ponta e o melhor, fazendo com que a marca ela continuasse vendendo enquanto nós propriamente dormíamos, né? Então, assim, deixa ali o WhatsApp trabalhar, deixa o IA trabalhar para nós em períodos ali em que os concorrentes e assim como nós estamos dormindo, e o resultado veio. Vocês tiveram um caminho diferente da maioria dos nossos clientes, porque a maioria começa com vendedores humanos no WhatsApp, né? No número oficial e etc. E aí a experiência demora para atender, não atende fim de semana, não atende de madrugada. Vocês não, né? Vocês cortaram o caminho, foram direto para IA. Exatamente. A gente, quando foi para a IA e começou a calibrar a nossa IA para poder falar com o nosso cliente, a grande sacada foi, a gente precisa conversar com a IA como cliente consumidor. Então a gente se colocou ali na frente do cliente consumidor, do como ele buscaria pela Kipling, como ele tiraria suas dúvidas, como que a gente poderia sugerir coisas para eles, desde termos técnicos ou desde palavras diferentes e buscadas que ele precisaria entender de uma forma mais clara, sem ele ter dúvidas para que ele fosse para um humano. Obviamente que o humano ele não vai deixar de existir, existe dentro das lojas hoje uma agenda ali com a galera trabalhando, mas só que quando a gente fala do e-commerce, aí ela tem entregue um resultado extremamente positivo e a gente tem reduzido muito a fricção das dúvidas e convertendo cada vez mais e calibrando, se essa é a forma correta de dizer, cada vez mais a conversa com o nosso cliente consumidor. Você falou de resultado, acho que a gente tem um slidezinho com os resultados de conversão. Se puder colocar para a gente, por favor. Esse aqui foi o período de volta às aulas agora, em janeiro. Foram 463%, né, de aumento de conversas do IS em janeiro e de abril para cá. Deixa eu só virar aqui. 9% de conversão e 22% de carrinho com a IA. A gente não tem baseline de vendedor para comparar, Não, ainda não.
Nosso termômetro vai ser o próximo ano. Aí a gente vai ter um termômetro. Para comparar um ano contra ano, né? Exatamente. Mas o que a gente tem visto muito na Omni, e a gente até tem o Chat Commerce Report. Se vocês não baixaram o report ainda, gente, baixem. Ele tem as médias de conversão por categoria do varejo. Então, para vocês saberem se vocês estão bem ou mal, mas a operação de WhatsApp com humanos tem uma média de 10 a 12% de conversão. A gente está com 9%, 100% IA. Então, assim, aquele momento em que a conversão da IA está chegando próxima da conversão dos vendedores. Quem usa vendedor no WhatsApp hoje aqui? Quem já está com IA? Trabalhando para venda ponta a ponta. Ó, ainda tem muito mais gente trabalhando humano do que IA. Essa virada de desliga o humano do WhatsApp e coloca a IA, na minha opinião, ela tem que ser feita quando a conversão das duas coisas começa a chegar muito próxima. Né? E talvez em Kipling a gente esteja com uma estratégia de um caminho inverso. A gente começou com a IA e a ideia é que a gente tenha um personal shopper lá dentro do escritório, porque a gente tem um showroom, que a gente tem uma loja lá dentro internamente, que a gente consiga, através, se por algum motivo o cliente está naquela jornada ali de compra, ele tiver alguma dúvida muito, muito específica, alguma coisa que ele queria ver no detalhe, algum produto que ele queria ver internamente, que por algum motivo as nossas fotos não entreguem, os nossos vídeos não entreguem, a gente, em último caso ali, encaminha para um personal shopper para fazer um face-to-face com ele e ele no final também fazer uma possível venda. Então talvez esse seja um desafio aí para um caminho inverso. Não, completamente ao contrário do que a gente tem visto, mas faz sentido, né? Porque tem algumas pessoas que pedem para falar com o humano. Né? Então, tem gente que nem percebe que está falando com uma IA, tem gente que pergunta para a IA, você é uma IA? Não, sim, isso acontece muito, e não com todos os nossos produtos, mas às vezes você pega uma mochila que tem litragens diferentes, tem para objetivos diferentes. E às vezes a pessoa ela quer simplesmente saber se ela é grande o suficiente ou se ela é tão grande para a necessidade dela. E às vezes você tem uma pessoa que vai provar aquela mochila para você num vídeo já é o suficiente. Né? Que às vezes uma IA dentro de uma PLP de um produto talvez não entregue a resposta que ela precisa. Não sei. Estamos pensando e orquestrando para ver se vai funcionar. Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera. Acho que quem está pensando em começar a usar IA, implantar, quanto tempo levou e como é que foi o processo de treinar, né? Porque tem muita gente que acha que IA é só mágica. Eu gosto de brincar um pouquinho de que IA é um pouco de mágica, sim, mas mágica descontrolada, assim, né? Então você tem que, assim como quando você contrata um funcionário novo, você não pode simplesmente largar o cara lá sem saber o que é Kipling, sem saber que vocês são uma marca belga, sem saber que vocês não gostam de dar desconto, o tom de voz. Como que foi esse processo de implantação? Quanto tempo levou? E o que deu mais trabalho? O que precisou fazer para a IA começar a se comportar do jeito que vocês queriam? Todo o processo de integração ele não foi longo, ele durou em termos entre 30 a 40 dias. O maior desafio, obviamente, é como eu falei, você se colocar na frente ali do seu cliente consumidor quando você o conhece, você conhecendo já com os dados que você já tem, e você conseguir calibrar a sua IA ali para que ele não tenha tantas dúvidas o quanto você imaginaria. Então, óbvio, com as dicas também do time, né, da OmniChat, isso foi primordial, né, para a gente que não conhecia. Então a gente foi testando, foi colocando ali desde dúvidas simples das mais complexas e testando até que a gente chegou num termômetro ali com a IA que, bom, agora a gente pode disparar as campanhas, agora a gente pode segmentar para um público RFM que a gente enxerga ali e entende que vale a pena conversar com a gente, e o resultado, ele com certeza ele veio. Tem muita gente que me pergunta assim, como que ensina a IA, né? Você falou, vamos colocar as dúvidas, como é que foi esse processo na prática, assim? Na prática,
na prática, foi pensar como cliente, né? O que eu espero quando eu quero uma Kipling. Eu quero... Porque as pessoas conhecem a Kipling muitas vezes só pelas mochilas. Mas eu acredito que muita gente não saiba, por exemplo, que Kipling... Hoje a gente é o maior licenciado de calçados. Hoje a Kipling global, a Kipling Brasil é a única que hoje tem licenciamento e autorização para fabricação de calçados. Hoje a nossa fabricação de calçados é nacional e hoje só no Brasil se vende calçados Kipling, que são calçados femininos. Muita gente, por exemplo, não sabe. Então, assim, foi um dos desafios, não só trabalhar essa categoria de bolsas, BTS, e as tantas outras categorias que nós temos de bags, de travel e de acessórios. Então, isso ajudou muito também. Como que a gente consegue trabalhar e mostrar para o nosso cliente todas as nossas demais categorias e não só aquilo que ela já conhece. Muito legal. Thiago, dicas de coisas que você acertou, coisas que você errou, para quem está pensando em adotar uma IA, colocar no WhatsApp, que tipo de dicas você tem para esse pessoal, para eles conseguirem não cometer os mesmos erros que a gente cometeu junto nessa implantação? Eu acho que a gente tem que pensar na IA com mentalidade de parceria e não com mentalidade só de ferramenta, até porque hoje ela está evoluindo, cada dia ela evolui de uma forma diferente, cada dia se testa ela de uma forma diferente. Então, se você conseguir entender ela como uma parceira para os seus desafios e calibrando ali ela dentro das suas jornadas, reduzindo as fricções com a sua jornada, com o seu cliente, para aquilo que você almeja, eu acho que a sua captura lá na frente vai ser muito maior do que se você fizer de alguma outra forma. É não entender que a IA é só uma ferramenta, assim, que ela é uma parceira ali dentro de toda a jornada, de toda a operação do e-commerce. Legal, gente, eu vou abrir para perguntas, então já vão pensando aí o que vocês querem saber dessa experiência do Thiago. Vou fazer uma última pergunta enquanto vocês pensam aí um pouquinho. E o futuro, Thiago? O que é o futuro da IA, do WhatsApp dentro da Kipling lá? Como é que você está imaginando esse canal? A ideia é, obviamente, a gente conseguir continuar na busca crescente, né, de uma forma sustentável e rentável, conseguindo tracionar com ela de uma forma completa, como a gente já vem acontecendo, no desafio de ela entregar maior resultado não só na nossa sazonalidade, mas principalmente fora dela. Porque para muitas marcas é muito fácil também você performar dentro da sua sazonalidade, dentro do momento em que o seu próprio cliente espera já pelos seus produtos. Mas e quando não, né? Então, assim, exemplo em Kipling, você pega o mês de abril, já é um mês full price, em que você não tem um calendário comercial forte. Então, assim, como que a IA ela consegue nos ajudar? Aí é onde a gente entra com o desafio de cada vez mais conseguir trabalhar com ela. Hoje, por exemplo, a IA está dentro de um botão dentro do nosso site já de forma totalmente autônoma. Então, ele é orgânico, né? Então, o cliente hoje entra no nosso site, vai em ajuda, clica em WhatsApp, é a IA que atende, né? Então, a ideia e o futuro é que a gente consiga cada vez mais melhorar essa jornada com ela e trabalhar fortemente nos períodos fora da sazonalidade, porque vender na sazonalidade para nós não que seja fácil, mas natural, né? É natural para o nosso cliente e consumidor já hoje fiel, é muito mais fácil, mas fora dela já é mais complexo. Maravilha. Gente, quem tem perguntas para o Thiago aí, acho que nosso time deve ter um microfone aí. Qual que é o teu nome? Oi, bom dia. Meu nome é Rodrigo. Fala, Rodrigo. Eu queria entender ali na recuperação do pagamento por Pix com o uso da IA, se ele parte do usuário, através do chat da Wiz, ou se ele parte por vocês, para tentar recuperar o pagamento do Pix, e aí qual seria o gatilho, e como tu difere essa recuperação do Pix naquele ROAS de 1.000 do usuário que já pagaria o Pix. Então qual que é o gatilho que a IA entra para recuperar o Pix, se parte do usuário ou de vocês? Caso parta de vocês, qual é a diferenciação ali? Ele parte da gente nessa jornada. A diferenciação acontece é que a gente não escancara em nenhum canal, em nenhuma comunicação de que a gente tem esse incentivo. Ele só acontece quando o cliente ele pede. Se ele pede ou se ele busca. Tanto
pelo um incentivo de um pagamento via Pix ou por qualquer outro incentivo de benefício, como uma primeira compra, como um cupom, ou se a gente tem algum cupom solto por aí. Se ele perguntar e nós tivermos, a gente entrega. Se ele não perguntar, a gente não entrega. E no caso aqui da recuperação, ele, como eu disse, é uma coisa que é segmentada por nós, já a gente quem manda. Se ele deixa o pagamento abandonado e ele em um período já definido dentro da plataforma, a gente dispara para ele que ele tem essa oportunidade de fechar essa compra, se ele quiser, né, e tem um incentivo. Alguns minutos depois do vencimento do prazo para ele o pagar. período você decide também, tá? Existe o período do meio de pagamento, até 30 minutos ali para fazer um pagamento via Pix. Então, dentro desse período, você também consegue calibrar o quanto você quer fazer esse disparo ou não. Você faz em 5, em 10, em 15, é uma decisão sua. Mas eu acho que o segredo é porque está muito fresco ainda, né? E o Pix tem um prazo curto para você pagar. Se o cara se distrair, foi no banheiro, alguém chamou, ligou, o filho, ele deixa para lá. E daí não sei se poderia ser que esse cara, sem receber o WhatsApp, ele voltasse a comprar. Mas o legal aí, só complementando, que ele fez ali, ele deixou um carrinho abandonado. Então você pode ainda voltar com ele, não mais pela recuperação do Pix, porque ele vai ter que refazer essa compra, mas pelo carrinho abandonado. Então, se você quiser também dar a ele mais algum outro incentivo ali que você acha que faça diferença, como o frete grátis, por exemplo, que a gente já utilizou dentro das nossas campanhas também, pode ser um trunfo. Quem mais tem perguntas para o Thiago, gente? Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Qual é o teu nome? Eu sou a Jaqueline, trabalho na Acer, sou cliente da Omni também há bastante tempo. E aí essa questão do Pix me interessou bastante, mas eu queria entender mais a questão do fluxo, né? Porque tem a questão da limitação, né, do código gerado pelo banco. E aí, em que momento, por exemplo, a gente faz esse disparo? É a partir de 20 minutos que o cliente fez ali o pedido e aí a gente tenta recuperar nos 10 minutos finais. E aí, se passar desses 30 minutos, o que a gente poderia reaproveitar esse cliente? Oferecer outro meio de pagamento ou conseguiria gerar uma nova chave Pix de acordo com o banco? Então, hoje você consegue, se você perde essa oportunidade dessa primeira venda via Pix, você consegue também oferecer para ele um novo carrinho com uma nova transação via Pix, ou você pode oferecer os seus outros meios de pagamento. Mas eu acho que você só consegue converter aí se você gerar algum outro incentivo. Se você só mostrar para ele que ele pode fechar a compra ali, porque você pode gerar um novo Pix para ele, talvez não seja o que ele gostaria. Mas se você falar, agora se você gerar esse novo, estou gerando um novo Pix para você, um novo pagamento via Pix para você, com 5% ou com algum outro incentivo, talvez a sua conversão seja imediata. Perfeito. Obrigada. Tem um lá, ó, gente. Aqui, ó. Tem um primeiro ali. Bom dia. Bom dia. Qual que é o teu nome? Douglas, Fala, Polo Infantil Douglas. Store. Eu queria voltar um pouquinho no teu processo de integração. Perdão, perdi a tua empresa. Polo Infantil Store. Polo Infantil. No teu processo de... É brinquedos? Não, moda infantil. É moda infantil. Moda infantil. No teu processo de implantação, como foi a questão da tua base de dados legado? Isso entrou também nesse processo de aprendizagem, no treinamento da IA? Como é que foi isso, né? Se aproveitou de alguma forma? E no teu processo de experiência ali de compra já... Pedidos anteriores? Exatamente, né? O CRM entrou também nesse processo de aprendizado, as informações de cliente, como é que foi esse processo, né? Se foi utilizado ou não, né? E aí também isso na tua atuação já autônoma por IA, se de alguma forma isso também entra na experiência também para criar alguma personalização na venda, né? Se isso de alguma forma é aproveitado hoje. Sem dúvidas, até porque hoje a gente tem uma base grande, é uma base bem expressiva, estamos falando uma base de mais de meio milhão de clientes, mais de 500 mil clientes. É uma base que é sólida, é uma base com dados atualizados, concretos, e você conseguir trazer isso, você consegue segmentar melhor as suas campanhas. E não somente trabalhar nas campanhas de recuperação, como eu falei, de Pix, de carrinho, mas em campanhas de marketing mesmo. Em campanhas que entram dentro da sua jornada de CRM, dentro das suas réguas de retenção, de fidelização.
você consegue trabalhar com recorrência, você consegue trabalhar com personalização, com campanhas personalizadas. Então, ela entrou, sim, e foram feitos testes também em cima de cada campanha segmentada ali. Então, faz toda a diferença. E não somente deixar ali de forma orgânica. Tinha mais uma aqui, né? Bom dia, meu nome é André, eu trabalho na Nacional em hotéis. Tá? Normalmente não é tão comum ter hotelaria dentro da área de varejo. E pela minha avaliação, a área de turismo é que está relativamente mais atrasada na experiência de compra, por N motivos. E aí a gente deseja, né, pelo menos na nossa área, ter uma venda de ponta a ponta pelo WhatsApp. E aí a dúvida que a gente tem, que é onde está o nosso gargalo inicial, no nosso caso, como é feita essa integração. Vocês integraram, principalmente do gateway de pagamento, para que a experiência não saia do WhatsApp e vá para um gateway externo. Vocês integraram o e-commerce de vocês? Vocês integraram um gateway separado? Como é que foi essa integração para que fosse viável, de fato, o cliente permanecer no mesmo ambiente de ponta a ponta na compra? Hoje nosso gateway de pagamento hoje ele é nativo VTEX. Hoje nossa plataforma é VTEX. Nosso gateway de pagamento ele é nativo deles. A gente trabalha hoje com, não sei se eu posso falar, mas a gente trabalha com Tuna Pagamentos, e ele não sai, tá? Ele fica ali dentro da Omni, quando a gente faz todo o trabalho de ponta a ponta com a Omni, quando gera-se os carrinhos, ele já está acontecendo. Já reflete tudo, no e-commerce. Já reflete tudo no e-commerce e acontece tudo pela plataforma VTEX. Não sai nada fora. André, o WhatsApp ainda não permite que você faça 100% dentro da experiência. Eles estão evoluindo bem devagar. Faz anos que eles estão prometendo. A meta é assim mesmo. Às vezes acontece. E aí no final a gente acaba pegando carona no gateway que o cliente tem configurado lá na VTEX para deixar a experiência o mais transparente possível dentro das limitações. Ano passado eles lançaram Pix. Pix a gente já consegue fazer 100% dentro do WhatsApp, mas não são todos os métodos de pagamento que estão ali dentro ainda. Então, mas é uma novidade que deve vir nos próximos meses aí, ok? Gente, queria super agradecer o Thiago. Thiago, obrigado por ter vindo. Obrigado pela parceria de sempre. Agradecer a presença de vocês. E não esqueçam de ver o calendário dos próximos talks para vocês participarem. Eu vou apresentar às 2 horas com ReHap PB Kids. Falar um pouquinho de venda de brinquedos e inteligência artificial. Então, obrigado, Thiago. Obrigado, gente. Bom dia. Bom evento.